O que é a morte? Podemos experimentar a morte enquanto estamos vivos? Podemos experimentar o morrer, não por doença, acidente ou perda de algum ente querido, mas através de nossas próprias vidas, repletos de vigor, lucidez e consciência física? E o que significa morrer? Morrer para nosso nome, nossa família, nossas roupas, nossa aparência física, nossas vaidades, nossos sonhos. Morrer para nosso medo de morrer. Bem sabem os mais sinceros, os que percebem além da euforia coletiva, que morremos psicologicamente todos os dias. Morremos a cada minuto para tantas coisas. Morremos para cada momento que acaba de escoar-se. E nesse movimento existe a incerteza, paira a vulnerabilidade do desconhecido. Inserido nesse mecanismo, nessa profundidade existencial, gira uma espécie de resistência. A resistência em face ao pavor do desconhecido, da vacuidade do que se encontra fora do espaço e do tempo. Compreendemos que a tendência da mente não pode ser evitada diante da incerteza, do insólito e do desconhecido. E acabam criando uma pseudo-euforia que se confunde com felicidade. E nesse patamar da pseudo-felicidade, que no fundo é uma euforia perniciosa, serve ela como esforço, mais ainda condicionante à própria escravidão psicológica do homem. Mas é possível a transcendência do pavor, repleta de possibilidades espirituais. E as mentes que se acham nessa defesa, na incapacidade de vislumbrarem os símbolos da morte, são incapazes de compreender os enigmas da própria vida, porque seguem em constante receio, dificilmente encontram a paz e desconhecem o estado da potência criativa, o processo da criatividade libertadora. O que estou aqui transmitindo é que para viver com plenitude, com maior liberdade de espírito, tem um indivíduo que está completamente aberto além da vida e da morte, isento de quaisquer reações autoprotetoras. E isso exige grande inteligência, grande percepção sincera, não informações condicionadas, porém aquela grande inteligência que desperta somente quando se defronta o próprio universo abertamente, completamente. É incrível como as pessoas fazem questão de camuflar a dor, porque é uma espécie de tabu falar sobre sofrimento ou sobre sofrer. Ninguém quer ouvir, poucos escutam e outros acham que é tremendo negativismo. Ora, negativismo mesmo é a falta de sinceridade que uma pessoa pode ter com ela mesma. Desde cedo as pessoas aprendem a encorajar a cautela, evitando questionar inúmeras situações, nunca aceitando assim abertamente o desconhecido. Tais freios que aceitam imporem a própria existência se transformam em verdadeiras barreiras psicológicas, impedindo assim o descortinar da própria existência. Albert Einstein, indivíduo que devotou a vida à exploração do desconhecido, ele afirmou: a coisa mais bela que podemos experimentar é a coisa misteriosa. É a verdadeira fonte de toda a arte e de toda a ciência. Mas quantas pessoas depositam hostilidade diante do desconhecido? O propósito da vida, pensam elas, é lidar somente com aquilo que não ofereça receios ou incertezas. Para elas, só os imprudentes se arriscam a explorar áreas além dos limites do corpo físico e dos sentidos objetivos. Tal despreparo para explorar as áreas mais profundas da própria mente, não percebem, significa um despreparo à própria vida. Pessoas que não estão preparadas para a morte
também não estão preparadas para a vida. E o que realmente representa aquela possibilidade de uma mente mais aberta para um universo mais abrangente, para perceber a realidade tal como ela realmente é. Todo o processo envolvente, essa gama imensa de possibilidades, experiências, dessas descobertas, elas existem, elas estão aí para serem desfrutadas. Incluindo o que coloca o homem diante de sua própria finitude. Pensem nos grandes vultos da história da arte, né? Os grandes mestres da arte do passado. E alguns que estão hoje aí no presente, mas que não estão descobertos por causa do próprio processo condicionante da mediocridade moderna e decadente. Eram pessoas que faziam muito bem não apenas uma só coisa, mas tinham uma capacidade abrangente em várias áreas de atuação. E não tampouco evitavam o desconhecido, buscavam o desconhecido, sentiam-se extraordinariamente atraídas pelo desconhecido. Eram pessoas que se destacavam não apenas porque estavam dispostas a atravessar as regiões que outros não usavam, mas porque estavam, sendo elas mesmas, abraçando o potencial natural delas próprias. E foram muitas delas apontadas como loucas ou excluídas ou incompreendidas. Cada pessoa pode continuar vivendo com seus receios, fugindo delas próprias, de tudo que possa colocá-las diante delas mesmas, até o dia em que elas irão entrar em seus próprios caixões. E quantas pessoas não adotam a mentalidade de se é fora do comum, devo ficar longe. Há inúmeras atividades e pessoas que são incompreendidas quando apresentam o desconhecido. Todo raciocínio independente nesse processo acaba sendo desencorajado. Você poderá quase sempre ser incompreendido quando estiver buscando a sinceridade, ou sendo mais aberto, direto, abrindo mão de máscaras, disfarces. E essa incompreensão é um preço que se paga pela libertação. O processo, a samsara, não quer os seres livres, mas escravizados, para que estejam sobre o seu próprio domínio, sobre o domínio da ilusão, da roda dos renascimentos. Mas as pessoas não precisam ser o que a anticultura moderna espera que elas sejam. E para que serve toda essa espécie de contemporaneidade que faz questão de se apresentar tanto como eficiente e que, na verdade, é imensamente estúpida e decadente? O processo da modernidade, em todos os sentidos, foi desenvolvido para manipular as multidões, torná-las condicionadas e afastar cada um de sua real e natural existência, de sua própria essência.